Olá a vocês, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista e professor da Escola de Psicanálise de Curitiba. Nós estamos aqui no nosso quadro Conexão EPC, né? Você envia suas dúvidas para aprofundamentocombjp@gmail.com e toda quarta-feira nós damos aqui as respostas aos questionamentos dirigidos a esse e-mail, tá? É o único caminho de acesso. E a pergunta de hoje é do Roger Reis, e o Roger me fez uma pergunta extensa, muito bacana, ele desenvolveu um texto ali. E a síntese da pergunta é se ele fala sobre a questão da ação medicamentosa, né, em processos relacionados à neurohormonalidade, né, quer dizer, como é que essas questões hormonais se relacionam ali com os nossos processos, né, comportamentais, os processos de cura, sobretudo, e de controle. E ele me perguntou se isso era possível ser feito através de uma reorientação do pensar, de uma reorientação dessa ordem. Roger, essa pergunta sua ligaria aí elementos da psiquiatria, elementos da neurociência, elementos de ordem psicoterápica geral e elementos da psicanálise também. Porque o que a gente vê é o seguinte, o que se considera, o que se caracteriza como doença, por exemplo, isso se altera ao longo do tempo a partir do momento em que a nosologia, né, o campo que se estuda a questão da inferência da doença, e a etiologia, que é o campo que estuda a questão das causas que originam doenças, vai migrando. Né? Então nós temos aí reguladores, por exemplo, né, como o DSM, para dizer o que é ou não é patológico. Né? E nós observamos ao longo dos anos, evolutivamente, que aquilo que é patológico num determinado momento deixa de sê-lo, e aquilo que nem sequer era nominado passa a sê-lo em um determinado momento. Ou seja, há uma relação muito próxima, né? Não é a única, mas há uma relação muito próxima com a questão de algumas patologias de hoje, não é, patologias da área de mental, da área relacionada, de qualquer área relacionada à atividade cerebral, né? Que estão passando por mutações constantes. Há patologias que não dependem disso, pelo menos do ponto de vista do que a ciência sabe até agora. Por exemplo, o transtorno bipolar, né, que é um transtorno, segundo a ciência até agora, de ordem genética, que implica numa série de questões que envolvem a neuroquímica e que são necessariamente tratáveis, né? Devem ser tratados ali com lítio, com medicação específica, sem antidepressivo. Agora, no mais das vezes, o que eu vejo é uma hipermedicalização, né? Tratando tudo com certos rótulos, de uma forma muitas vezes não muito bem reflexiva, não muito bem pensada, né? Usando transtornos de déficit de atenção, por exemplo, como marcas da modernidade e, por isso, uma necessidade medicamentosa o tempo inteiro. O que eu penso é que grande parte do que a gente possa se entender como patologia é mutável com a modificação de hábitos de saúde, envolvendo meditação, envolvendo alimentação, envolvendo exercício físico. Isso é comprovado pela ciência, comprovado, por exemplo, pela medicina estilo de vida. Com relação à psicanálise, eu posso te dizer que questões que nos parecem, né, para além da nossa compreensão de um fenômeno angustioso, questões que parecem ter uma tonalidade cada vez mais pesada, né, elas são extremamente sensíveis ao talking cure, né, à cura pela fala, elas são extremamente sensíveis a uma possibilidade de uma remodulação sináptica, né, de uma reconfiguração dessa ordem. Não só a psicanálise, como outras áreas, como a psicologia positiva também, que propõe isso, a terapia cognitivo-comportamental e assim por diante. Então a minha resposta para a sua pergunta é assim, sim, dentro dessas balizas, sim, dentro desses limites, ou seja, sim, em se considerando, né, a origem da patologia, se de fato aquilo se enquadra naquele caso concreto dentro daquelas especificidades do que a gente pode chamar de DSM, e a importância, então, da mudança de estilo de vida, tá? Da psicanálise e da observação de como essas questões, né, refletem individualmente para cada uma das pessoas, e não que a gente trabalhe numa categoria que a gente possa chamar de, genericamente, doentes, tá ok? Então estou te dando essa resposta longa aí, porque a sua pergunta foi muito profunda, trouxe vários elementos lá,
e eu achei que seria interessante eu considerá-la de um ponto de vista mais explicativo, mais longo e interdisciplinar. Tá ok? Se você tem dúvidas, envie para aprofundamentokomjp@gmail.com e eu vou responder aqui no Conexão EPC. Até a próxima quarta-feira. Obrigado. Valeu, até lá.